Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo bônus da trilha Jusconhecimento. É com muita alegria de ver vocês aqui mais um dia com a gente. Eu sou a Maria, coordenadora de marketing aqui no JusCash. Como vocês já sabem, a JusCash é a sua parceira financeira no universo jurídico. Nós fazemos a antecipação de honorários advocatícios e periciais. Hoje a gente tem a honra de receber o Gabriel Mancuso, que ele é o nosso fundador e CEO aqui da JusCash. Ele tem um background gigantesco em planejamento e soluções financeiras, tendo aí mais de 15 anos de experiência. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso módulo bônus da trilha Jusconhecimento, onde a gente vai explorar bastante o tema sobre gestão financeira, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito importante, extremamente útil. Perfeito. Obrigado pela apresentação, Maria. É uma honra estar aqui falando sobre um assunto que me interessa muito, que eu gosto muito e que a gente sabe que muitas vezes difícil, né, do advogado colocar em prática, né, de fazer efetivamente essa gestão financeira. Então, para mim, pessoalmente, e para a gente como empresa, realmente é uma satisfação estar aqui podendo ajudar os advogados e advogadas aí de todo o Brasil. Vou compartilhar aqui a minha tela. Como a gente falou, né, pessoal, a gente vai falar dentro dessa trilha, da trilha Jus Conhecimento, que é como formar, né, como estruturar um escritório de alta performance. Hoje a gente vai falar de gestão financeira, como manter a saúde financeira do escritório. Primeiro, né, a Maria já me apresentou, depois, quem quiser ler um pouquinho aqui da minha história, vai poder ver, mas, né, eu tenho já uma experiência bem longa aí liderando times financeiros e de gestão de forma geral. Passei ali pela Doc9 por um bom tempo, depois fundei a JustCash, vendo a necessidade que os advogados e advogadas tinham em relação à gestão financeira, tanto com o nosso produto aqui de antecipação de créditos, mas também com uma infinidade aqui de materiais, conteúdos e ferramentas que a gente cria e disponibiliza para os advogados, né? Então, eu falo aqui tendo vivido muito disso e sabendo aí tanto das dificuldades, mas também de como ajudar, né? Eu acho que para começar a falar sobre gestão financeira, eu normalmente gosto de falar de gestão. E acho que o advogado, né, todo mundo ali que faz o curso do direito, tira a sua carteira da ordem e começa a advogar, ele se depara com uma situação de que ele, na verdade, é um empreendedor, né? Ele é, de fato, um empresário. E essa formação acadêmica, que obviamente, do ponto de vista técnico, é extremamente importante, ela não prepara o advogado, via de regra, para operar o seu negócio, né? Então, o primeiro capítulo aqui para a gente falar é a importância do advogado se enxergar de fato como um empreendedor, como um empresário, e nesse desafio ele precisa ter novas competências, né, novas habilidades de forma geral. A gente falou aqui ao longo da trilha de conhecimento de vários outros conteúdos, como marketing, estruturação da operação do escritório, enfim, todos uma gama de conhecimentos e habilidades que o advogado precisa ganhar para poder operar o seu negócio. E a parte financeira é mais uma delas. E é essencial, em especial devido à demora do judiciário e da dinâmica financeira da profissão do advogado, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então, acho que o primeiro destaque é esse, né? Olha, você não é meramente um advogado, e sim um empresário da advocacia, e precisa dar conta de todas as áreas do seu escritório, isso é uma coisa essencial. Primeira dica extremamente prática aqui que a gente deixa, e a gente já fala sobre isso há muito tempo, é o erro que vários advogados, infelizmente, ainda cometem de misturar as contas pessoais com as contas do escritório. Então, isso faz com que a gente não veja para onde o dinheiro está indo, a gente não perceba da onde estão vindo as receitas, pode gerar até problemas fiscais ou até um desperdício fiscal, né? Pagar tributos demais na pessoa física, enquanto com uma estruturação adequada na pessoa jurídica pagaríamos menos impostos, né? Lógico, de forma adequada. Então, essa fica como uma primeira dica aqui de separar as despesas e receitas entre a pessoa física e a jurídica. Digamos que você atua na pessoa física, como autônomo mesmo. Então, você ainda tem esse, né, não chegou a estruturar a sua pessoa jurídica. Mesmo assim, separe as finanças, de repente, com contas bancárias segregadas, né?
Hoje em dia tem inúmeras possibilidades de contas digitais gratuitas, então você não vai ter um gasto adicional para fazer isso. Separe o que é o seu dinheiro pessoal, você paga as contas do dia a dia, etc. E nessa conta que você recebe o seu salário oriundo do escritório com a gestão financeira profissional, a gestão financeira do escritório. E, junto disso, é importante que o advogado, né, e o empreendedor da advocacia já reflita sobre um salário para si. Já pense, óbvio que ao longo da jornada isso pode mudar, né? Mas determine para si um prolabore. Entenda que, olha, o meu escritório aqui, ele tem essa dinâmica financeira, isso é importante a gente entender, nós vamos falar um pouco mais sobre isso a seguir, mas que o advogado consiga determinar, o sócio, o que é um prolabore adequado para si mesmo, de forma que a pessoa jurídica, então, como a gente falou antes da separação, tenha uma programação, um planejamento para pagar o prolabore ao advogado mensalmente, né? Lógico, eu acho que as contas, né, do dia a dia a gente tem todo mês, uma conta de luz, uma conta de água, aluguel, etc. Então, programar para que o escritório seja capaz de pagar esse prolabore mensalmente para o advogado e que o restante do resultado do escritório seja, de fato, o lucro dele, que pode ser reinvestido para crescer, para expandir negócios, etc., ou que, num determinado momento, ele pode ser distribuído para o sócio como lucro, mas que deve ter um planejamento para isso, né? Vai ser uma distribuição semestral, anual, a depender da dinâmica do escritório, claro, mas que vai ter uma programação e que vai, vamos dizer assim, poder está planejado dentro das oscilações financeiras que o escritório normalmente tem, de novo, né, por a gente estar sempre dependendo do judiciário para receber boa parte dos nossos honorários. E como é que a gente vai determinar o prolabore justo, prolabore inteligente, que a gente chama aqui? É cruzando um pouco a realidade de mercado. Então, poxa, se eu fosse me empregar, né, atuando de uma forma similar à que eu faço hoje aqui no meu escritório, quanto que eu receberia no mercado? E aí fazer essa pequena reflexão, vai depender um pouco do ramo, da senioridade, mas a gente vai ter em mente ali um valor e qualquer capacidade do escritório, né? Não adianta eu querer receber um valor X, mas o meu escritório hoje não ser capaz de me pagar esse prolabore. Então, eu vou ter que determinar um valor que tem uma certa conexão com a realidade de mercado, ao mesmo tempo em que o meu escritório hoje é capaz de pagar isso. E aí, determinando esse prolabore, manter essa rotina de pagamento, de forma que todo o restante que sobrar no escritório seja o resultado do escritório. E aí depois a gente vai decidir, vou distribuir isso aos sócios ou vou reinvestir isso no negócio para crescer. Então esse é um capítulo muito importante e ele já reforça aquilo que a gente falou antes da segregação dos bolsos. Gerenciar a empresa como um negócio, portanto, eu tenho que ter um salário, né? Eu, pessoa física, preciso sobreviver. Determinar esse salário é essencial. Muito bom. Depois, né, de ter essa reflexão da segregação das contas, a gente ter uma determinação do que seria o nosso prolabore, e lógico que para isso tem aquela reflexão, mas para eu saber se cabe no bolso do escritório, eu vou ter que conhecer um pouco mais das minhas receitas e das minhas despesas. E aí aqui a gente traz uma classificação que facilita para o advogado organizar, porque é muito confuso, né? A gente acaba não sendo formado para isso na faculdade, na nossa trajetória acadêmica, e aí a gente se depara com inúmeras diferentes receitas e despesas que a gente precisa gerenciar. E qual é a forma aqui que a gente sugere do advogado segregar essas receitas e despesas? E aqui eu estou falando, claro, da empresa, né, do escritório. Então, a gente vai ter, isso vai depender um pouco de escritório para escritório, vai variar, mas via de regra eu posso ter recebimentos recorrentes, previstos, né, ou previsíveis, que seriam, por exemplo, os contratos de longo prazo que a gente tem. Digamos que eu sou um advogado, que eu tenho, presto serviços para uma empresa lá, um trabalho mais consultivo, e aí eu recebo R$ 1.000, R$ 500, enfim, de forma fixa. Então, esses são recebimentos recorrentes e previsíveis. Eu consigo projetar isso ao longo do tempo e esse tipo de recebimento, desse tipo de receita, ele é muito positivo no sentido de gerar uma certa segurança, uma certa previsibilidade. Mas, lógico que ele não é tão comum, ele vai depender muito da atuação de cada advogado. Depois a gente vai ter recebimentos que não são recorrentes,
mas que são previsíveis. E aí aqui pode ser, por exemplo, um contrato específico, por exemplo, eu vou prestar uma consultoria específica para uma empresa, eu tenho que fazer lá um X pareceres aqui de determinados causas que essa empresa pretende mover, por exemplo, ou pareceres técnicos, jurídicos de alguma situação, e aí pode ter um prazo lá de pagamento, né? Então, assim que eu entregar esses pareceres, a empresa vai me pagar em 30 dias, por exemplo. Então, é um recebimento previsível, porém ele não tem esse comportamento de recorrência. Então, é uma forma diferente de eu gerenciar isso, né? Quando eu tiver esse tipo de serviço sendo prestado, eu tenho que projetar, né, entender, planejar que eu vou receber esse valor dentro daquele prazo combinado. E aí a gente tem também os recebimentos esperados no longo prazo, né? O que são eles? Para a imensa maioria dos advogados autônomos, dos pequenos escritórios que trabalham muito baseados no êxito, esse é a maior percentual dos recebimentos, que vão ser os honorários contratuais de êxito ou os honorários sucumbenciais, né? Então, esses caras, eles vão ser recebidos no longo prazo, eles são naturalmente imprevisíveis, né? A gente não sabe quando efetivamente o judiciário vai pagar, vai expedir o alvará, enfim, pagar direto em conta. Então, a gente tem que gerenciar, controlar esse montante, mas a gente não pode contar com eles no mês X, no mês Y ou de forma recorrente, né? A gente tem que projetar que em algum momento terá acesso a essa receita. E já na parte de despesas, a gente tem os gastos fixos e recorrentes, que vai ser a conta de água, a conta de luz, a conta de internet, algum tipo de contrato fixo que você tenha para manter um site ou uma rede social, enfim. Então, esses que você gasta todo mês, né? Você tem a segurança de que terá o gasto mais ou menos naquele patamar. Os gastos não recorrentes, mas que a gente sabe que ocorrem, esses podem ser custas judiciais, podem ser alguns valores pontuais de deslocamento, alguma consulta específica que você precisa contratar de um outro advogado especialista em certo tema, um cálculo judicial mais profundo que você subcontrata. Então, a gente sabe que ele existe, né? Para minha condução processual, em algum momento eu vou ter que usar desse ou daquele serviço, mas ele não é fixo recorrente, eu não planejo ele exatamente igual ao longo do tempo. E também gastos imprevistos. Então, uh, esses, lógico, a gente não vai planejar, porque eles são imprevistos, né? Mas aqui a gente deixa esse lembrete que é para nós aqui, advogados ou empreendedores da advocacia, tenhamos essa lógica de projetar, planejar o que a gente tem conhecimento, mas também ter mentalizar que a gente vai ter imprevistos pelo caminho, e aí para isso é importante a gente ter uma certa reserva de emergência, que a gente também vai falar um pouquinho mais adiante. Então, por que é importante a gente classificar? Para que isso facilite que a gente entenda o resultado que está acontecendo no nosso escritório e para facilitar que a gente projete para frente o nosso fluxo de caixa, né? Seja nos próximos meses ou até mesmo nos próximos anos, para poder ter uma ideia de planejamento de longo prazo. Então, aqui fica a dica: separe as suas receitas e despesas pré-classificadas, que normalmente vão estar dentro de algum desses três grupos que nós citamos aqui. Muito bom. Aí, eu sou, né, um advogado, estou começando, eu já tenho uma trajetória, mas estou começando agora a querer fazer uma gestão financeira mais profunda, mais próxima. O que que eu faço, né? Como é que eu começo? Isso é uma pergunta muito comum que a gente recebe. Então, o primeiro passo de um planejamento financeiro para o escritório, ou mesmo para o profissional autônomo, claro, além do que a gente já falou, né, de separar os bolsos, de ter essa noção dos tipos ali de despesa, é registrar. Primeiro vem o controle, né? Então, começa, e aí o método de controle de registro, ele pode variar, e aí vai depender, né? Tem gente, por exemplo, que se dá muito bem ainda com aquele bloquinho de notas, com aquele caderninho. Tem gente que prefere ir para uma planilha, tem gente que já prefere ir direto para um sistema, para um aplicativo. Então, cada um vai buscar o seu método de registro, e aí é importante ter isso como a forma que você se sente mais confortável de fazer. O importante é que isso realmente seja feito, mas que então você registre todas as despesas e receitas profissionais, né? Que a gente está falando de novo do escritório, daquele bolso do escritório. Então, se vai ser lá no caderninho, vai ser na planilha ou vai ser no sistema, todo o recebimento que você tiver, registre. Registre com algum tipo de observação, com algum tipo de classificação,
lógico em que conta bancária entrou, caso você tenha mais de uma, mas registre essa receita. E aí você vai começar a separar e você vai começar a ver a importância de separar elas, voltando rapidamente aqui, nesses tipos, né? Poxa, aqui eu estou recebendo um contrato recorrente, aqui eu estou recebendo um recebimento não recorrente, uma receita não recorrente, mas previsível, eu esperava isso, ou estou recebendo, por exemplo, um honorário de êxito num processo lá que eu ganhei, estava esperando a execução findar. Então, registre essas receitas nesse controle que você vai começar, no caderninho, na planilha, etc. Mas tenha a disciplina de registrar, bem como as despesas, né? Então, isso vai fazer com que você tenha um controle. Esse é o primeiro passo, né? Por isso que a gente coloca aqui, primeiro controlar, depois planejar e gerenciar. Então, o primeiro passo é, de fato, esse registro. À medida que você consegue fazer esse registro por algum tempo, e aí vai ser algumas semanas e alguns meses, você vai começar, lógico, fechou o primeiro mês, eu fiz todos os registros. Por exemplo, se eu fiz isso numa planilha, vai ser mais fácil de eu somar as receitas, subtrair as despesas para ver qual foi o meu fluxo de caixa naquele período. Se for no caderninho, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tem problema, é factível também. Se for no sistema, ele provavelmente já tem um cálculo pronto, mas você vai conseguir gerenciar o seu fluxo de caixa. Como é muito normal na profissão aqui do advogado, tem muita oscilação, porque a gente sabe que os recebimentos não são previsíveis, né? Principalmente se a gente trabalha muito no êxito, como a gente estava falando antes, um mês não é o suficiente para você ter um controle total, ter um entendimento total das finanças do escritório. Então, o que a gente sugere é que, se você está no começo dessa jornada, registre por um certo tempo. O fato de registrar e tentar entender, interpretar, que a gente coloca como essa segunda etapa aqui, né? Vai naturalmente fazer com que você comece a ter um entendimento melhor realmente sobre o que está acontecendo. E depois de alguns meses, você vai começar a se sentir seguro para planejar melhor o futuro, para projetar. Por quê? Porque você já viu se repetirem inúmeras vezes aquela receita recorrente, aquele gasto recorrente. Você viu que a sua conta de luz, por exemplo, ela oscila, mas ela oscila dentro de um certo intervalo. Então, você pode projetar um valor médio pelos próximos 12 meses, por exemplo. Então, você começa a ter mais segurança para projetar e planejar o futuro. Se você está fazendo isso numa planilha, fica mais fácil de projetar para frente como vão se comportar esses gastos, né? Então, se eu, ao longo dos últimos 6 meses, vamos supor, gastei R$ 300 na minha conta de energia, posso projetar esses R$ 300 pelos próximos 12 meses. A grosso modo, isso vai funcionar. Pode ser que vá para 320, 350, mas eu já contei com aquele gasto, né? Ele é recorrente, ele é fixo mensal, eu projeto ele. E isso para todas as despesas e para todas as receitas que sejam previsíveis. Muitas vezes o que vai acontecer é nós não vamos ter receitas previsíveis suficientes para sustentar o escritório. Isso pode acontecer. Se eu sou um advogado que conta muito com honorários de êxito, né, ao término do processo, eu vou ver que eu vou acabar criando um buraco no meu caixa. Né? Se eu projetar os recebimentos previsíveis e os gastos previsíveis, vai ter um buraco. E aí eu vou tentar entender qual é o tamanho desse buraco para cada horizonte de tempo. Então, num semestre, se, por exemplo, tende a faltar R$ 20.000, olha, eu vou ter que ver se tem uma chance grande daqueles recebimentos não previsíveis, né? Por exemplo, os honorários contratuais de êxito, desses 20 mil, pelo menos na ordem de 20 mil, para cobrir aquele buraco, né? Se não tem, eu posso começar a me planejar. Pô, eu vou conseguir pegar um empréstimo, vou pedir para algum familiar, algum conhecido que possa suprir uma falta de caixa momentânea para que eu consiga manter o meu escritório de pé, tocando novos processos, né, e conduzindo essas ações, ou não, né? Ou daqui a pouco já tem uma projeção de geração de resultado, eu começo a poder planejar reinvestimentos. Não, então eu estou olhando aqui esse meu horizonte de 6 meses ou de um ano, e pô, eu tendo a gerar aqui nesse período X mil reais, e aí pô, eu posso fazer aquele investimento aqui no escritório, ou até pode ser algum sonho pessoal, né? Vou poder fazer aquela viagem, comprar aquele carro que eu desejo. Então, à medida que você, primeiro, registra tudo, começa a interpretar, a entender. Você ganha uma certa. Você tem que ter disciplina para fazer isso, porque é difícil, tá? A gente às vezes acaba se perdendo e deixa passar, perde um dia, 2 dias, 3 dias,
e aí deixa isso para trás. Então, é importante ter disciplina no começo, mas depois isso se torna um hábito, como qualquer hábito que todo mundo aqui já deve ter tido um esforço para conseguir tornar de fato um hábito, né? Então, você vai começar com esse registro, depois você vai conseguir entender melhor, e com esse entendimento, com esse maior domínio sobre o que acontece no seu escritório, nas finanças do seu escritório, você vai conseguir projetar, planejar o futuro. Então, essa é a nossa sugestão. Comece simples, comece com muita disciplina, convicção de que isso é importante para você. Se você já faz isso, reflita se você já consegue projetar o futuro. E aí, se ainda não, talvez depende de você entender melhor ainda o que está acontecendo, interpretar essas informações, ou não, meramente se debruçar sobre isso para poder planejar. E por que que o planejamento é importante? Que é essa segunda parte aqui, que a gente gosta de comentar. Primeiro, porque para fins assim, de curto e médio prazo, o escritório ele vai passar por algumas situações. Tem situações que são previsíveis, como, por exemplo, o recesso do judiciário. Então, habitualmente, aquele final, início de ano, a gente vai ficar um tempo sem receber valores ali, pelo menos os oriundos de andamento processual, que a gente depende, né, do juízo expedir aquele alvará para a gente poder receber, etc. Então, tem um gap de caixa previsto ali, e imprevistos de forma geral. Como a gente estava falando, se eu dependo de honorários sucumbenciais ou de êxito que eu recebo somente no fim do processo, na prática, boa parte da minha receita é imprevisível, com outra certeza absoluta. Então, o planejamento ele é importante para dar essa consciência para o advogado de o que eu vou precisar fazer com eventuais faltas de caixa, ou até o que eu posso fazer com sobras de caixa, tendo em vista tanto questões previsíveis como recesso, mas também imprevistos. E no longo prazo, isso também é importante para que a gente consiga planejar melhor investimentos. Então, como é que um escritório vai, por exemplo, planejar a sua expansão para abrir uma nova unidade ou para abrir a sua primeira unidade, por exemplo, física, né? Você está atuando ali de forma remota, mas eu quero abrir o meu próprio escritório, ter o meu espaço para receber meus clientes. Como é que eu vou planejar esse investimento? Como é que eu vou ter um horizonte de tempo para garantir que, se eu investir X mil reais agora na estruturação desse escritório, eu tenho caixa para sustentar os meses a seguir, com a geração de caixa desse investimento, né? Então, para fins de investimentos, isso é importante, bem como para a previdência, que a gente chama, né? Então, é, a gente sabe, né, para o empreendedor, de forma geral, nós não temos lá uma previdência estruturada. Então, depende de nós planejar como é que nós vamos nos aposentar no futuro. A gente não quer trabalhar literalmente até morrer, né? Então, a gente tem que ter um plano de como é que eu vou formando um patrimônio que vai ser suficiente para depois me sustentar até o fim da minha vida e, eventualmente, até apoiar o sustento da minha família, né? A depender aí de quem depende financeiramente de você. Então, esse é o caminho. Ele começa, como eu falei, pelo registro, pelo entendimento e depois pela projeção e planejamento. E isso é importante tanto para resolver esses problemas do curto prazo, mas também planejar a nossa vida no longo prazo. Beleza? Vamos seguir. E aí a gente vem falar de um tema que já começa a aparecer um monte de número na tela, já começa a ficar um pouco mais complexo, mas que é de extrema importância, que é o DRE. O que significa DRE? Esse é um conceito contábil, habitualmente, né? Que significa a demonstração do resultado do exercício. Em resumo, é um relatório, claro, aqui pode ser um relatório realmente contábil, mas você pode fazer isso também de forma gerencial, de uma forma mais simplificada, para mensurar o resultado daquele negócio, né? No caso aqui a gente está falando de um negócio advocatício, né? De um escritório de advocacia, e ele vai sempre compor receitas, né? O que você tem de recebimentos pela prestação do seu serviço, os impostos pagos ali por esses serviços, e depois as despesas, né? Os gastos de forma geral, até chegar no lucro ou prejuízo operacional. Então, aqui a gente trouxe um exemplo, vai ficar no material também para o pessoal depois poder consultar com mais calma, mas normalmente o DRE de um escritório ele vai ter recebimento, né, de honorários, por exemplo, aqui contratuais, que podem, aqui nesse caso, ser contratuais fixos mensais, por exemplo,
ou podem ser honorários contratuais do início da ação, né, que às vezes o nosso cliente nos paga ali um valor inicial para mover a ação, e aí isso é natural que não tenha todos os meses também, né? Se for fixo, lógico, daí sim. Mas também de honorários contratuais de êxito, e aí esse valor a gente só vai receber sempre ao término do processo, logicamente, então é outra linha do DRE, que aqui nós estamos fazendo ele mensal, né? Então, maio, junho, julho, são um exemplo. Então, esses honorários contratuais de êxito, é normal que eles oscilem no tempo. Num mês a gente vai receber mais, no outro mês a gente vai receber menos. Talvez no mês a gente não vai receber nada, né? A gente tem que estar pronto para isso. A mesma coisa para os honorários sucumbenciais, né? Também pode ter essa grande oscilação. E aqui a gente colocou como exemplo, né, consultas jurídicas, né? Digamos que a gente presta com serviços pontuais ali, de consulta. E aí também podemos separar essa receita para entender melhor. E aqui você vai pensar, poxa, mas eu gostaria de separar de outra forma. Eu quero separar os meus honorários que eu presto serviço para pessoas jurídicas e para pessoas físicas. Não tem problema. Você vai gerenciar o seu DRE da maneira que você quiser, criar suas classificações. A ideia do DRE é que, de forma rápida, eu consiga entender o que está acontecendo no resultado do meu negócio. Então, rapidamente olhando aqui, a gente vê, poxa, os honorários contratuais de êxito têm sido a maioria da receita do meu escritório, eles têm uma oscilação grande, é, como no caso aqui em junho, né, a gente recebeu só 5 mil. Pô, consultas é pouco relevante aqui no meu negócio, mas de repente é um trabalho não é muito grande, então vale muito a pena eu fazer e tal. Então você começa a refletir, percebe que não é meramente um relatório que eu quero só saber o lucro, não é isso. Ele serve para eu poder refletir sobre que serviços eu estou prestando, faz sentido prestar esses serviços, que gastos eu estou tendo, faz sentido eu ter esses gastos, será que eles são eficientes? Né? E agora vamos falar um pouquinho de gasto. A gente pode, no caso aqui, nós segregamos em despesas com o pessoal. Então, digamos que a gente tenha lá um prolabore que nós pagamos para nós mesmos, na pessoa física, aqui de R$ 3.000, no exemplo, mais salário de funcionários. Então, digamos que a gente tem lá o assistente jurídico que nos ajuda no dia a dia. E aí, encargos, benefícios desse funcionário. E depois despesas operacionais. Aqui a gente colocou um exemplo, né? Aluguel, contas de consumo, algum sistema lá que a gente paga uma mensalidade para acompanhar os processos, etc. Então, aqui a gente trouxe exemplos que são mais de cunho fixo, né? Pode ver que a gente repetiu ele a cada mês, mas a gente sabe que vão ter contas que elas vão oscilar no tempo. Então, é legal também entender isso dentro de um DRE, para que a gente consiga ver essas oscilações. Pô, por que será que naquele mês eu gastei tanto com deslocamento? Eu gastei tanto com marketing, eu fiz alguma ação específica. Então, o DRE, ele é um relatório-chave para o empreendedor, no caso aqui o advogado, né, gerenciar as finanças do seu escritório, entender quando ele está tendo lucro, quando ele está tendo prejuízo, e é normal ter um prejuízo em um que outro mês, a depender desses recebimentos, que oscilam muito, como a gente falou, e aí, com isso, projetar o futuro, como a gente falou antes, né? Controlar, entender para depois projetar. Então, aqui, digamos, quando você começar a apurar pelas primeiras vezes o seu DRE, você vai conseguir começar a entender melhor esse comportamento. O DRE é uma ferramenta essencial para a gente fazer aquele passo 2 de criticar, entender, interpretar e começar a ganhar mais segurança para daí fazer uma projeção para o futuro. Então, o DRE é uma ferramenta essencial para todos. Depois a gente vai falar que a JustCash tem uma planilha financeira para advogados, que você já vai ter isso pré-montado, mas caso você queira usar um outro sistema, ou como a gente falou aqui, né, no caderninho, não tem problema, mas faça essa estrutura de receitas e de gastos para você acompanhar o resultado mensal do seu escritório e depois poder começar a olhar para o futuro, tendo já um bom domínio do que acontece no dia a dia ali nessa frequência mensal. Então, o DRE, ferramenta excepcional, importantíssima para todos os advogados gerenciarem suas finanças. Só que tem um outro ponto que a gente também gosta de falar e lembrar que muitas vezes o que está acontecendo no dia a dia do meu escritório, né, o que está se materializando lá no caixa, né, nas minhas contas bancárias, ele não diz tanto sobre a minha carteira de processo. Por quê? Porque é natural, principalmente se a gente trabalha muito no êxito, que eu trabalho, 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 trabalho da minha carteira, né, para captar clientes, para conduzir as ações, e essa carteira vai crescendo, mas o dinheiro não aparece, né? Por quê? Porque tem um prazo longo ali
desde a fase de conhecimento, depois a fase de cumprimento de sentença, até os recebimentos. Isso, né, vai variar de pessoa para pessoa, em qual vara que você mais trabalha, né, qual localidade, mas para todo mundo acho que tem esse ponto da incerteza, bem como da demora. Então, um outro ponto importante do advogado ter é uma noção dos seus valores a receber. Porque, como a gente falou, né, a gente vai pegando novas procurações, começando novos processos, depois a gente vai ganhando essas ações, vai lá para o cumprimento de sentença. E a gente começa a ter mais segurança de que vai ter um recebimento associado àquele processo, mesmo que não saiba quando, é importante que a gente tenha uma noção do tamanho, né? Então, assim, quantos processos eu tenho? Quantos que estão em fase de conhecimento? Quantos que estão em fase de cumprimento de sentença? E, em especial para esses em fase de cumprimento de sentença. Quanto vale isso? Né? Quanto eu tenho a receber ali? E claro, talvez de uma forma até mais refinada, digamos que eu já tenho um bom controle disso, eu poderia até já começar a projetar recebimentos. Eu poderia dizer, poxa, esses 15 processos aqui eu tenho a perspectiva de receber esse ano, esses 30 só no ano que vem, e começar a ter uma noção para projetar melhor, como a gente falou antes, mas vamos do simples para o complicado. Primeira parte, quantos tem? São 50? São 100? São 200 processos? Quanto eles valem, a grosso modo? 100 mil, 200 mil, 500 mil? Isso vai nos ajudar a compor essas duas informações. O meu DRE, que no caso aqui a gente está propondo que seja feito pelo fluxo de caixa, né, pelo recebimento e pagamento das despesas e receitas, e esse controle de valores a receber. Então, essa gestão ela é feita conjuntamente. Eu acompanho o resultado mensal e, ao mesmo tempo, meus valores. Porque pode ser que num determinado mês eu não receba nada, mas, pô, fechei vários novos contratos, ou eu ganhei novas ações que agora entraram em cumprimento de sentença, eu consigo ver que agora eu tenho 50 mil a mais para receber, 100 mil a mais para receber, pelo sucesso dessas ações nesse mês. Então, controlar os valores a receber é uma informação, um dado, né, um relatório complementar a gerenciar o meu fluxo de caixa através dessa estrutura que a gente está aqui exemplificando para vocês. Então, essas duas ferramentas juntas que são importantes para a gente ter um domínio sobre as finanças do escritório. Muito bom. Aí a gente fala um pouco de gestão do fluxo de caixa. Então, assim, um escritório, ele naturalmente navega por cenários de altos e baixos. Tá? Então, para aquele escritório que depende muito dos honorários de êxito, né, sejam os sucumbenciais ou os contratuais de êxito, é natural que a gente não tenha essa previsibilidade. Então, o que acontece na vida ali, primeiro do advogado autônomo, depois de um escritório que já está em expansão e até mesmo depois de um grande escritório, é que ele vai ter oscilações no caixa. Então, a gente colocou essa linha aqui para exemplificar isso. É natural, por exemplo, que ele comece com um certo caixa, falte dinheiro, porque depois nós vamos fazer um exercício junto aqui que fica mais fácil de entender, mas porque ele vai ficar alguns meses bancando a operação, e aí vai depender quanto mais ele gasta, né? Pode ser que ele tenha um escritório super enxuto e aí o gasto é menor, beleza, o buraco vai ser menor, mas se ele monta uma estrutura, o buraco é maior, e naturalmente vai depender do prazo médio que os processos dele costumam levar para que sejam pagos, né? Então, é natural que ele tenha essa oscilação, daí depois ele tem um recebimento grande, depois cai novamente, porque ele fica alguns meses sem receber, e é natural a gente ter que lidar com isso, principalmente no começo da trajetória. Depois de um certo tamanho, a gente vai ter um pouco mais de previsibilidade, não pela previsibilidade em si, mas por ter todo mês recebendo alguma coisinha, né? E aí isso atenua esses altos e baixos. Mas em momentos de expansão, por exemplo, que a gente precisa fazer um investimento, como eu dei o exemplo antes, né? Eu quero abrir uma nova filial, eu quero montar a minha primeira sede do escritório, você vai ter que ter um desembolso grande de caixa, né? Até isso retornar o investimento. Então, mesmo o escritório em expansão, ele vai ter essa necessidade, vai ter que lidar com esses gaps, sem contar, claro, ao longo de qualquer jornada aqui, de qualquer momento da jornada, eventuais imprevistos, né? Alguns problemas que podem acontecer que façam com que a gente precise ter algum grande desembolso. Então, é importante que a gente faça aqueles registros que eu comentei, que a gente se provoque a projetar e planejar melhor o futuro, para se preparar para esses momentos. Tá? Então,
É natural isso, acontece com todos os profissionais dessa área e vai acontecer mais ou menos a depender do prazo, a depender do quanto de despesas fixas você tem, do quanto você trabalha no êxito, ou se você tem receitas que são pagas rapidamente, mas para todo mundo isso acontece um pouco, né? Mais ou menos, pelo menos, né? E aí, a gente trouxe aqui um exemplo, um case prático, como se fosse, por exemplo, de um advogado previdenciarista, para que a gente veja na prática o que acontece com as finanças desse advogado, né? Então, a gente está criando aqui um cenário de um advogado que começa a trabalhar nessa área, então vamos supor que ele, né, tirou lá a carteira da ordem, ou enfim, ele trabalhava dentro de um escritório, resolve sair e abrir o seu escritório. Então, isso trouxe um exemplo aqui, um cenário, para que a gente discuta alguns conceitos financeiros dentro de um cenário prático, de um cenário real, para facilitar o entendimento aí de todos. Então, nesse cenário que nós estamos criando aqui, teríamos um advogado que trabalha majoritariamente lá com dois tipos de ação, onde os valores de causa oscilam entre 15 e 30 mil, por exemplo. Os processos têm honorários pagos somente no êxito, então os contratos deles são todos de êxito, e de 30% né, do valor de condenação. Esse advogado, a gente vai pressupor aqui que ele costuma ter êxito em 80% das ações que ele move, então são ações que já tem uma tese relativamente validada, né? Ele perde ali só uns 20% das ações. E os processos onde ele tem o êxito demoram no total em torno de 24 meses para serem recebidos. Então, desde que ele começa a fase lá de conhecimento do processo, né? Ele pega a procuração lá com o seu cliente, até ele receber os valores oriundos do êxito, leva 24 meses. Esse escritório, ele começa naturalmente com despesas mais baixas, então digamos que esse cara, ele começou pagando um prolabore baixíssimo para si, tendo pouquíssimas despesas fixas ali, começou ele empreendendo de forma bem individual, e à medida que ele foi crescendo, os gastos foram aumentando até um patamar de 5 mil reais. Então, esse é o cenário que a gente vai falar aqui. Eu vou agora colocar a planilha para a gente olhar juntos, para facilitar aqui o entendimento. Então, aqui as premissas, né? Basicamente é o que eu comentei antes, né? O ticket médio, né? Então, na média, esse cara vai estar tendo ações ali na casa ali de uns 21 mil, aqui no cenário que nós criamos. Os honorários dele são 30%, então, para cada processo em que ele tem êxito, ele vai receber em torno de R$ 6.300 e, em média, né, em 24 meses. Pode oscilar um pouco, aqui a gente fez um pouquinho de oscilação para exemplificar a realidade, mas a gente colocou a grosso modo esses 24 meses, né? E tem os 80% de êxito que eu comentei antes. E aqui, em termos de gastos, só para o pessoal poder entender o cenário que nós projetamos, a gente colocou até ele não pagando um prolabore para ele no começo. Então, primeiro ano, aqui nós projetamos 4 anos de operação, tá? Então, no primeiro ano, ele não pagou um prolabore para si. Então, ele tinha lá a sua forma de subsistência, se ele tinha uma reserva, ou se, enfim, ele ainda morava com algum familiar. Isso facilitou, do ponto de vista pessoal, não precisar pagar um salário para si próprio. E ele começou com despesas operacionais aqui de R$ 1.650. Então, um site, a própria OAB, que ele precisa pagar, logicamente, uma conta que ele tenha fixa lá, um sisteminha, alguma coisa assim. E depois, à medida que a carteira dele foi crescendo, ele começou a pagar um prolabore para si, de 2 mil, depois de 3 mil, depois de 5 mil, e ele foi aumentando as despesas, né, para poder dar conta da carteira que foi aumentando. Então, aqui no nosso exemplo, ele começou com esses R$ 1.650 e foi até 5.750 lá no quarto ano, onde ele já tinha uma carteira mais substancial. Então, eu vou mostrar aqui os gráficos para a gente entender o que acontece com as finanças desse profissional ao longo do tempo. Depois eu volto para falar um pouco daqueles conceitos ali em cima. Então, primeiro eu vou falar um pouco até da carteira de processos dele, tá? Que é esse gráfico aqui. Então, nessa carteira, a gente consegue enxergar nesse gráfico os novos contratos, e aí vocês vão ver que ele está pegando aqui, ó, um contrato, aí aqui ele conseguiu dois, aqui ele conseguiu dois, então é bem aquele comecinho da jornada mesmo que é difícil, né? Não é trivial a gente sair ganhando um monte de clientes, mas aqui então são os novos contratos, aí pô, passou o sexto mês não conseguiu nenhum,
e assim vai. Então, essas barrinhas azuis seriam os novos contratos que ele está adquirindo. Vocês podem ver que no começo é pouco, depois vai crescendo ao longo do tempo, né? Ele foi conseguindo expandir, as pessoas foram indicando ele, ou ele conseguiu criar um marketing que as pessoas procuram ele para mover esse tipo de ação. E as barrinhas verdes aqui são os processos recebidos. Então, a gente vai perceber que lá no 26º mês de trajetória empreendedora dele enquanto advogado, ele recebeu o seu primeiro processo. Depois, no 27º, mais um. Aí, no 28º mês, ele recebeu dois. E depois ele ficou com zero, zero, que, como a gente falou, acontece, né? Não tem uma previsibilidade, tem uma oscilação. E assim foi, né? Recebeu três, recebeu um. Então, aqui a barrinha verde são os processos recebidos, né? Onde ele está recebendo aqueles honorários contratuais de êxito que a gente falou no começo. E essa linha pontilhada cinza seria o número de processos em carteira que ele tem, que a gente pode acompanhar por esse eixo aqui, ó, ao lado direito. Então, ele começa lá com zero, logicamente, daí ele tem um, tem dois, vai para quatro e assim vai até o final aqui, que ele já está com 319. Então, depois de 4 anos trabalhando, a carteira dele está em 319, mas ele já recebeu vários, como a gente pode ver aqui, né? Principalmente no ano 3 e no ano 4. Nos primeiros 2 anos, ele não recebeu nada, porque os processos que ele toca costumam levar em torno de 2 anos, né? Como a gente falou antes. Então, essa é a carteira desse nosso amigo advogado previdenciarista aqui. Aqui a gente consegue ver, como eu comentei, né? Esse é o dado mensal, então por isso que tem 48 meses aqui para a gente acompanhar a trajetória dele. E aqui a gente consegue ver o dado anual. Então, no primeiro ano ele conseguiu fazer 17 contratos, iniciou 17 execuções, desculpe, processos, né? Depois, no segundo ano, ele iniciou 58 novas ações, isso levou a carteira dele para 75 processos ao término do segundo ano. Aí no terceiro ano ele começou 108 novas ações e recebeu 14. Aí isso levou a carteira dele para 169 processos ao final do terceiro ano. E no quarto ano ele recebeu, ele iniciou 193 processos, recebeu 43, e isso fez com que a carteira dele terminasse aqui naqueles 319 que a gente falou antes. Então pode ver que, pô, é lá no quarto ano que ele começa a receber um valor substancial. Porque lembrem que o valor médio do recebimento dele é em torno de R$ 6.300, né? Então aqui ele recebeu 14 processos na casa de 6.300 cada, mais ou menos, aqui ele recebeu 43. Então, pô, é uma jornada que ele penou um tempo aqui até conseguir fazer um caixa, né? Então, beleza, entendemos um pouquinho do comportamento da carteira dele, vamos entender como é que se comporta o fluxo de caixa desse profissional. Então, vamos supor aqui que ele tem, vamos lembrar que ele tinha uma despesa fixa baixa, né? No primeiro ano, só aqueles R$ 1.650. Então ele vai gastando. Aqui, ó, pode ver que essas barrinhas azuis é o fluxo de caixa mensal. E aí, nesse caso, elas estão abaixo de zero, tá? Então, ele está gastando ali, está tão pequeno que eu não consigo nem clicar, né? Mas ele está gastando ali na casa desses 1.650 mais ou menos. Ao longo dos primeiros 12 meses, ele só vai queimando esse caixa, né? Ele não tem recebimentos. Aí no segundo ano ele precisa expandir, porque querendo ou não, antes ele pegava aqui um, dois processos por mês. Pô, agora ele está pegando cinco, quatro, três, sete, né? Ele, pô, começa a gastar um pouco mais para conduzir esses processos e até para captar esses clientes. Então ele acaba gastando mais aqui, ó, do 13º ao 24º mês, ainda sem receber nada. Por isso que todo o fluxo é negativo, né? Abaixo de zero. E aí vocês vejam que no 25º mês ainda é negativo, porque ele não recebeu nada, ó. Mas no 26º, 27º, que ele meio que começa a zerar. Ó, recebeu alguma coisinha, fluxo de caixa foi zero, mas ainda não ajudou ele a sair do negativo. Lá no 28º mês, depois lá no 31º, ele começa a receber um valor mais substancial, e aí vocês percebem que ali pelo terceiro ano ele já tem um caixa um pouquinho positivo, e no quarto ano que ele começa de fato a gerar caixa, mas ele ainda tem meses negativos. Então é normal a gente
numa dinâmica financeira como a desse exemplo, em que a gente tem todo o ganho dependente do êxito, que a gente tem alguns meses com caixa negativo, com queima de caixa. É natural isso. E o nosso planejamento precisa prever isso, para a gente estar pronto. E aqui ao lado, a gente consegue ver, bom, só para finalizar, né? Depois de todo esse trabalho, toda essa jornada, onde ele começou aqui no zero, né? Então, digamos que ele começou com zero. Claro que na prática ele teria que ter um caixa. Ele vai ter o seu ponto mínimo de caixa lá no 30º mês, com menos 85. Então, ele queimou 85 mil reais para chegar até aqui. E aí, depois que ele começou a gerar um certo caixa. E o trabalho todo que ele teve ao longo de 4 anos gerou, nesse exemplo, 88 mil reais. E aí a gente pode olhar para isso e dizer, putz, mas o cara trabalhou 4 anos arduamente. Esse cara está com 320 processos em carteira, praticamente, né? 319 processos em carteira. Só que qual que é o problema? Ele só recebeu 57, né? 14 no terceiro ano, 43 no quarto ano. Então, o ponto é, o, o trabalho que ele teve não se materializou ainda em dinheiro no caixa. O trabalho que ele teve tá nessa grande carteira que ele formou e que vai virar dinheiro no tempo. Ela ainda não virou dinheiro no caixa hoje. Então, por isso, pessoal, daquele acompanhamento, que nós vamos ver um pouquinho abaixo aqui, do nosso valor a receber, nosso valor em carteira. E aí aqui vocês vão ver um gráfico muito similar ao da carteira, né? Aqui nós trouxemos o número de processos novos, o número de casos recebidos e o tamanho da carteira em número de processos, e aqui a gente está trazendo em valor. Então a gente consegue entender qual que é o potencial de honorários de novos processos entrantes versus os recebimentos efetivos, e aí quanto que se presume que a carteira dele está valendo ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente pode entender que, na média, ele ganha 80% dos casos, e ele, na média, tem 6.300 de valor de honorário por caso. Então, se a gente multiplicar os casos pendentes por 80 vezes por 80%, né? Caso eles estejam ainda em fase de conhecimento, a gente não tem segurança do recebimento. E depois multiplicar pelo valor dos honorários, a gente vai ter uma estimativa interessante de quanto vale a carteira dele. E aí vejam que essa curva ela vai subindo muito, porque ele vai pegando novos processos, novos processos, novos processos. Lá no final do segundo ano, ele que não tem nada em caixa, que está lá com menos 85 mil em caixa, ele tem 378 mil de valor em carteira. Em algum momento no tempo, os processos que ele tem em carteira lá no final do segundo ano vão virar mais ou menos 378 mil. Poxa, olha que legal saber isso, ter noção do valor dessa carteira. E aí, no final da trajetória desse cara aqui, lá no final ele tem uma carteira que vale 1.600.000 reais. Né? Então, pô, ele penou muito tempo para chegar naqueles 88 mil reais de saldo, né? Que eu acho que é um salário baixo se a gente for pensar tudo que esse cara trabalhou ao longo desse tempo todo, né? Digamos que ele conseguiu gerar em torno de 22 mil reais por ano. Então, para tudo que ele trabalhou, parece pouco, porém, isso é o que está no caixa. Ele precisa considerar quanto que ele tem de montante a receber no futuro, principalmente daqueles casos que estão em cumprimento de sentença, mas ele pode projetar também um pouco pelo histórico dele, dos que estão em fase de conhecimento. E aqui no nosso exemplo, a gente chegou nesse patamar aqui, então, de 1.607.000 reais. E aí, pessoal, é muito interessante a gente ver, lógico, as oscilações, entender o que se comporta, que é normal que se comporte no caixa de um advogado que recebe majoritariamente no término do processo, como a gente fez o exemplo aqui, ao mesmo tempo em que a gente acompanha o crescimento do valor da carteira dele. E aqui a gente queria talvez fazer alguns exercícios de alguns conceitos financeiros importantes. Então, primeiro, o que é ciclo financeiro? E aí isso é um conceito que serve para qualquer negócio, tá? Tem um certo método para calcular, mas a gente vai focar aqui no, no mercado jurídico aqui, né? No papel do advogado. Então, um advogado que recebe fundamentalmente no êxito, o ciclo financeiro é, em média,
quanto tempo leva entre o início do processo, onde ele começou a colocar energia, investir tempo, trabalho naquele processo, até a liquidação. Então, talvez você tenha já esse número mais ou menos de cabeça. Se você não tem, é legal você calcular. Ter uma ideia, olha, dos últimos 50 que eu toquei, né, desse padrão aqui, em média levou 24, levou 36, levou 48. Você vai ter uma noção, do seu ciclo. Se você pegar o seu gasto mensal médio, e aqui a gente está falando do gasto do escritório, né? Então, digamos que tem uma conta de luz, tem um aluguel, enfim, cada um vai ter a sua composição de despesas. Se você multiplicar esses dois, ou seja, quanto tempo em média eu costumo levar, qual que é o meu gasto mensal médio, você vai ter o conceito da necessidade de capital de giro, que é o quanto de dinheiro eu preciso ter para sustentar as despesas do meu negócio, por toda a duração do meu ciclo financeiro. Então, aqui no nosso exemplo, ele seria na casa de R$ 71.000. Então, a grosso modo, empreendedor, que vou operar um negócio que tem ciclo financeiro de 24 meses e um gasto médio mensal de 2.950, eu tenho que ter em caixa 71.000, ou eu tenho que ter um acesso rápido a 71.000 quando eu precisar, porque, na média, eu vou precisar. Se tudo correr como esperado, eu vou ter um buraco de 71.000 no caixa. Então, esse é um conceito legal de todo mundo já entender qual é o seu. E se por acaso você já está nessa caminhada, você está em algum momento aqui do meio, né? Já tem um caixa formado, mas, ou está um pouquinho mais atrás aqui, saiba que esse capital de giro ele existe no seu negócio. O que que significa isso? Se você parasse de trabalhar hoje e não mais tivesse novos gastos mensais, digamos, fechasse o escritório por completo, esse valor vai aparecer no caixa, além do valor da sua carteira. Tá? Então, é normal porque isso é o capital de giro do negócio. Ele existe para fazer o negócio girar. Então, no momento do encerramento das atividades, naturalmente ele surge, tá? Mas você, para planejar o seu negócio, tem que compor, tem que imaginar que você vai precisar acessar mais ou menos esse montante. E aí, no caso do nosso exemplo, o caixa mínimo para esse cara, como a gente falou antes, foi 85.000. Por que que ele foi um pouco maior? Porque vejam que no 25º mês ele não recebeu, no 26º ele ainda recebeu pouco. Então, nesse caso, acabou sendo um pouco pior do que os 71.000 que ele poderia ter calculado no início, por conta dos imprevistos, né? Então, esse é um cálculo hipotético, ele dá uma ideia para nós, mas a realidade ela pode ser um pouquinho diferente. Aqui, a gente fez a conta para demonstrar, né, uma ideia de como fazer, de quanto vale a carteira dele. Então, aqui a gente viu que ele tinha 319 processos ao término, digamos que esses fossem em fase de conhecimento, só para facilitar aqui a conta, e a gente sabe que ele tem em torno de 80% de êxito, né? Então, significa que daqueles 319, ele tende a ganhar 255 casos e que a R$ 6.300 em média, essa carteira vale, então, ela vai se materializar no futuro em mais ou menos 1.600.000. Então, essa é uma forma relativamente simples ali de calcular quanto vale a sua carteira hoje. Talvez, se você tem casos muito diferentes, você vai ter que segregar isso, né? Então, vou calcular o dos casos previdenciários com o dos casos trabalhistas que eu tenho aqui. Talvez você vai ter que pensar se em todos eles os devedores desses casos são sólidos financeiramente, né? Porque talvez algum você vai ter um grande pepino de execução, né? No nosso caso aqui, como eram previdenciários, a gente sabe que o INSS demora a pagar, mas vai pagar, né? Então não está exposto a esse risco de crédito, mas talvez para a sua carteira você vai precisar fazer essa divisão, né? Separar devedores solventes, sólidos, de devedores não tão sólidos. E aqui no nosso exemplo, a gente chegou aqui no término, né, do quarto ano com aqueles R$ 88.000, mas, como nós falamos, né, sabendo que ele tinha a receber no futuro mais ou menos 1.607. E aqui, um pouco de reflexão em cima desse aprendizado, e caso o pessoal se interesse, a gente pode enviar essa planilha depois para quem participou aqui do nosso treinamento, do nosso webinar, mas vem algumas reflexões. Capacidade de investimento. Poxa, como é que esse cidadão, esse nosso amigo aqui, se planeja para investir ao longo do tempo? Digamos que ele teve oportunidades ao longo dessa trajetória de crescer muito.
de pegar uma carteira muito maior, de atender lá um grupo de pessoas, lá para uma ação coletiva, por exemplo, ou atender um sindicato que iria abarcar um grupo maior de pessoas, como é que ele vai ter a percepção de que ele pode investir, por exemplo, contratar uma pequena equipe para tocar aquela carteira, se ele não consegue olhar para o futuro e entender como vai se comportar os recebimentos e os pagamentos dele, né, os gastos. E mesmo aqui no futuro, né? Aqui ele tem 88 mil em caixa. Pô, isso é muito pouco, se ele for fazer algum investimento maior. Então, vejam a importância para fins de investimento no escritório, de a gente ter uma gestão financeira próxima, né? Outra coisa é a reserva de emergência. Ele foi passando um tempo e mesmo depois ele tem oscilações aqui, como a gente viu, ó. Percebam que passaram-se os 24 meses, ele começou a receber processos, mas ainda assim ele teve problemas, né? No mês 29, no mês 30, caiu a caixa dele. Ele não teve recebimentos. Então, quanto é importante a gente formar uma reserva de emergência para ter um colchão ali e não precisar correr atrás, loucamente atrás de dinheiro, ou ficar pagando um juro absurdo ao banco, ou até emprestado, né? Às vezes a gente tem que pegar um valor emprestado, pagar um juro muito grande, ou ficar negativo na conta, na conta corrente, ou pedalar o cartão de crédito, que é super caro também, o juro bancário. Então, como é importante a gente ter uma reserva de emergência, e claro, aqui a antecipação de crédito da JustCash é uma grande ferramenta, tanto para investir, né, para aproveitar uma oportunidade ali que se apresenta, quanto para formar uma reserva de emergência ou até, numa eventual emergência, poder se apoiar no nosso serviço de antecipação de créditos, né? Então, é importante a gente ter essa noção na gestão financeira do dia a dia do escritório, e, lógico, também poder contar com a JustCash, com o nosso serviço de antecipação de créditos. Então, dentro do nosso exercício, do nosso exemplo, a ideia era essa, era demonstrar o que ocorre, né, na trajetória desse profissional e entender um pouco desses conceitos aqui para que todo mundo absorva melhor. Aí, voltando para o nosso case, desculpa, para o nosso material aqui dos slides, a gente falou bastante do case, eu espero que tenha facilitado o entendimento de todos aí sobre essas dinâmicas financeiras. Fiquem à vontade para nos provocar, depois nos dar feedbacks sobre esse material, se faltou alguma coisa, se vocês gostariam de entender mais profundamente algum tema, que certamente a gente volta, faz um conteúdo adicional, seja via nosso blog, até convido a todos a conhecerem nosso blog, caso ainda não conheçam, ou seja via um novo webinar, enfim, um treinamento, uma consultoria, podemos pensar em como estruturar isso. Fiquem à vontade, por favor, passem o feedback para nós, mas aqui foi o nosso case prático. E aí, só para fechar, um tema legal da gente trazer também é de ferramentas, tecnologia. Como usar ao seu favor as ferramentas, as tecnologias que estão hoje disponíveis no mercado para fazer essa gestão financeira que a gente falou. Então, por exemplo, a gente pode usar planilhas para organizar o nosso DRE, o nosso fluxo de caixa, e aqui a gente traz gratuitamente a planilha financeira de fluxo de caixa da JustCash. Então, essa é uma ferramenta que a gente criou e que a gente mantém algumas melhorias para ajudar os nossos clientes e todo mundo que se identifica, né, que é um advogado, tem essa dificuldade. Essa é uma ferramenta gratuita muito útil para começar. Então, fica aqui o QR Code para todo mundo poder baixar. Depois, existem softwares de gestão financeira. Então, existem sistemas para registro de receita e despesa, existem sistemas para conciliação bancária, para você conectar a sua conta bancária da pessoa jurídica com os seus recebimentos e automaticamente conciliar isso para você ter mais facilidade de mapeamento, né? Entender seus recebimentos e pagamentos, montar aquele DRE de forma mais automatizada. E existem também sistemas para cobrança e pagamentos. E aí a gente traz um parceiro, que é a Elevia. A Elevia tem um sistema muito interessante ali de emissão de boletos, de várias formas de pagamento e de cobrança para facilitar a cobrança dos seus clientes, facilitar os recebimentos de valores ali dos seus clientes. Então fica aqui a indicação. E também softwares de apoio operacional. Então existem os ERPs jurídicos para você colocar, registrar lá seus processos, que eles já trazem muitas vezes a movimentação processual ou as intimações, enfim. E aí lá você consegue gerenciar o que está acontecendo com cada caso, né? Poder
facilitar a gestão de quando precisa tomar alguma ação dentro do processo, né? E também, agora com a IA surgindo muito forte, existem os agentes de IA que facilitam a rotina do advogado. E aqui também temos uma indicação de um parceiro nosso, que é a Doc9, com um produto que é o Witch Doc9. Então, é uma IA que a Doc9 tem, que facilita a sua vida, criticando documentos, criando novos documentos, consultando jurisprudência. Então, tudo conectado numa só ferramenta para facilitar, aumentar a sua produtividade e também assertividade, né? Como, por exemplo, como eu comentei com a consulta jurisprudencial. Então, aqui a gente deixa algumas indicações, mas é legal vocês, né, todos aqui, se provocarem a entender um pouco mais quais ferramentas estão disponíveis em softwares de gestão financeira, em softwares de apoio à operação do escritório, para que mantenham aí a sua advocacia evoluindo sempre, né? Acho que a gente tem que ter essa mentalidade de evoluir sempre. Então, deixamos aqui essas indicações. E também deixamos, é lógico, né, uma indicação aqui da própria JustCash, né? Se você ainda não é nosso cliente, ainda não conhece a antecipação de créditos judiciais da JustCash, a gente deixa aqui o convite, leia o QR Code, interaja com a nossa equipe que está 100% à disposição para tirar qualquer dúvida, para direcionar quais processos são os mais adequados, e conduzir junto a você essa possibilidade de antecipação, que é muito rápida, muito segura. Para todos terem uma ideia, hoje um cliente da JustCash, em média, leva em torno de 3 a 4 dias entre o primeiro contato dele conosco até ter o dinheiro indo na conta. A gente passa um prazo até um pouco maior em termos de análise, mas a gente costuma analisar muito rápido, já voltar com a proposta para o cliente em 1, 2 dias. Então, convido a vocês que conheçam, experimentem, se preparem, montem a sua reserva de emergência, como a gente falou ali, ou se preparem para investir na expansão com o nosso apoio aqui com o serviço de antecipação de créditos. Saibam que a gente também antecipa valores de condenação para o seu cliente, então, às vezes também é uma forma de apoiar o seu cliente ou de resolver uma certa carteira de processos que você gostaria de não mais precisar olhar para ela, para ir lá tocar uma nova carteira, dedicar tempo a isso, e aí receber todos os créditos daquela carteira, receber também os valores de condenação daquela carteira para olhar para uma outra oportunidade, essa também é uma alternativa. Então, convido a todos aí que leiam o QR Code e nos conheçam aí hoje e nos próximos dias, para já ficar apostos numa eventual necessidade de poder contar conosco. Tá ok? Eu acho que é isso, então, gente. Agradeço de novo o convite aí, Maria, todo o time da JustCash. Lógico que eu interajo todos os dias, inclusive, né? Mas eu espero que tenha sido proveitoso aí para todos. E, de novo, né, convido a todos tanto a nos conhecer, mas também a nos deixar um feedback, nos passar sugestões de novos conteúdos ou o que faltou, sugestões de forma geral. Assim como eu provoquei a todos de estarem sempre se reinventando, evoluindo, a nossa empresa, tenho certeza, sempre se provoca a isso. Então, a gente conta com sugestões de vocês para que a gente fique cada vez uma empresa melhor e possa atender melhor aos advogados aí de todo o Brasil. Perfeito. Muito obrigada, Pancuso, pela tua participação e por esse conteúdo incrível, né? Muito rico e de extrema aplicação na prática ali para todos os advogados. É um conteúdo muito importante para fazer a gestão do seu escritório. Então, a gente chegou aqui ao fim desse módulo bônus e também, infelizmente, ao fim da trilha. Mas ficamos abertos ali, como bem o Mancuso pontuou, né? A novos temas que vocês achem interessantes, mandem sugestões. Inclusive, a gente tem a nossa pesquisa de satisfação do evento acontecendo, então ela está aqui na tela, mas também a gente está enviando ela por e-mail para vocês, onde vocês podem nos falar tudo que vocês mais gostaram, feedback, sugestão de melhoria, o que buscam para próximos eventos. Que a gente está aqui para realmente impulsionar todos os advogados e os escritórios de advocacia, principalmente pelo nosso serviço também, né, de antecipação de honorários advocatícios e periciais. Então, também eu gostaria de relembrar vocês sobre as nossas redes sociais, que lá a gente produz conteúdos também sobre finanças, marketing, vários temas que são importantes para vocês alavancarem seu negócio. Então, o arroba está aqui na tela, né? @justcashbr. Então, convido vocês ainda, se ainda não nos seguem, a nos seguirem por lá e acompanharem esses conteúdos. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal.